Amém. Mas vamos abrir o livro de 2 Samuel, capítulo 15. E à medida que você encontrar, se você pudesse colocar em pé, nós vamos ler a partir do versículo 19. Segunda Samuel 15, a partir do 19, diz assim: Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser rei, porque és estrangeiro, desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei nem para onde vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo seja misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei também o teu servo. Então disse Davi a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por essa noite especial. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, com a tua igreja, com este povo aqui nesse lugar, para te adorar, para te engrandecer, ó Deus amado, para receber de ti a tua santa palavra, para aprender do Senhor. Ó Deus vivo, ó Espírito Santo, vem revelar nesta hora o que tu tem para nós, Senhor, nesta noite, para edificar a tua igreja, para sarar as nossas feridas, para endireitar as nossas veredas, para preparar um povo pronto, Senhor, e preparado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala pelo teu Espírito, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós, movidos por emoção, por um sentimento, por circunstâncias, fazemos declarações que não cumprimos. Até mesmo casais que vão ao altar, fazem declarações, promessas, diante de testemunhas, diante de Deus, e não cumpre. Quantas vezes nós fazemos isso com relação ao Senhor? Declaramos coisas, confessamos coisas, tomamos posições e não cumprimos. E às vezes tem determinados pregadores que parece que eles não entendem a dimensão disso, e às vezes forçam as pessoas a terem determinados compromissos que elas não vão conseguir cumprir. Mas movido por uma mensagem, movido pelas circunstâncias, ela acaba sendo induzida a fazerem aquilo. E acabam fazendo voto que não vai cumprir, e Salomão disse que era melhor não fazer, né? Agora, os próprios discípulos fizeram isso. Pedro disse: estou pronto de ir contigo até a morte. Jesus virou para ele e falou: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Eu roguei a ti, por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu se converteres,
Quer dizer que Pedro não era convertido? Jesus está dizendo que não. Quando tu se converteres, confirma teus irmãos. Acabou que o negou 3 vezes. E na terceira vez o fez espraguejando. Isso nos escandaliza. Isso é forte. Mas tem que ser. Precisa ser. Para a gente ver que essas coisas são sérias. E elas acontecem. Aí as circunstâncias, Deus, ele seleciona um povo, pessoas, por situações. Aí Jesus falou, fere-se o pastor, dispersam as ovelhas. Quando ele estava na cruz, onde estavam eles? 2 ou 3 ali. Os próprios discípulos, a maioria não estava. Se os discípulos que dormiram com ele, que comeram com ele, que estavam perto dele, que estavam na última ceia com ele, que viram os milagres, que aprenderam dele, não estavam com ele, e os que receberam presentes? E os que comeram pão multiplicado, peixe, que atravessaram o mar para chegar lá do outro lado antes dele. E Jesus falou assim, vocês vieram aqui por causa da comida, né? Por causa do pão, né? Nesse episódio, é o momento em que Davi é um rei rejeitado. Absalão assume o reino em Jerusalém. Davi está se retirando com a minoria, seus valentes, uma comitiva, algumas pessoas o acompanham. Mas a maioria do povo ficou com Absalão. Boa parte de Israel estava com Absalão. E naquele momento, os crentes, vamos dizer assim, de Israel, estavam dizendo para Absalão, viva o rei. Estavam ovacionando o filho rebelde. Jesus foi rejeitado. Ele falou, olha, se rejeitaram a mim, rejeitarão também vocês. Esse momento de rejeição, por causa do Evangelho, não estou falando por causa de outra coisa, por causa do Evangelho, ele tem que ocorrer em nossas vidas. Nós vamos viver isso um momento ou outro. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é popular. Não é a maioria que está seguindo o verdadeiro evangelho. Não era a maioria que estava com Davi. Não era a maioria que estava com Jesus. Não é a maioria que está com ele nos dias de hoje. Então é um número pequeno. E quem quer seguir um rei rejeitado? Quem quer seguir? Disseram para Jesus, Senhor,
seguirei aonde quer que tu fores. Eu te seguirei. Ele falou, olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, mas eu seguirei onde quer que tu fores. Quem vai realmente seguir alguém onde não tem onde reclinar a cabeça? Se ele não tem para ele, não vai ter para mim. Não vai ter para os meus filhos. Davi não sabia nem para onde estava indo. Como é que eu vou seguir uma pessoa que não sabe nem para onde está indo? Está vendo como começa a apertar? Mas esse é exatamente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho de porta estreita, de caminho estreito. Um evangelho de fé. Aí aparece esse personagem aqui, Itai, o geteu. Um homem que era comandante dessa região e tinha várias pessoas com ele. E ele se revela como um verdadeiro eleito de Deus. Ele se revela como um servo fiel. Ele aparece na vida de Davi no momento mais difícil do reinado. No momento dos banquetes é fácil, você está lá, comendo com o rei, festejando com o rei é meu amigo e tudo. Mas no momento que o rei perde o trono, no momento que o rei fica desamparado, sozinho, aí é que vão se revelar os que são verdadeiros. Deus selecionando aquela minoria. Deus passando a peneira em Israel e vendo quem seria de Davi e quem seria de Absalão. E esse homem que era um estrangeiro se mostra muito mais fiel do que um verdadeiro israelita. E não se assuste, mais fiel até do que o filho de Jonatas, que recebeu a misericórdia de Davi. Agora, o servo que só quer presentes, que só espera presentes do seu senhor, o que o seu senhor pensa dele? O que ele diz com essa situação de só querer presentes? Que ele parece ser uma pessoa interesseira. Parece ser uma pessoa oportunista. Egoísta. A Bíblia diz que se o servo faz somente o que o seu senhor manda, deve-se considerar a si mesmo um servo inútil. Você vê como a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, ela é imparcial, ela é perfeita. E ela não favorece ninguém, ela coloca todo mundo na mesma circunstância. E ela diz, João, se você faz só o que eu te mando, você se considere um servo inútil. Você não tem do que se vangloriar. E aquele servo que tem potencial, seja ele qual for, e não o utiliza para a glória de Deus, como aquela parábola dos talentos, a Bíblia diz que ele será lançado fora.
O servo tem que demonstrar ser servo. O servo tem que se apresentar não só nas horas boas, mas principalmente nas difíceis. É aí que o verdadeiro servo é encontrado. Tem servo que só trabalha por presentes. Tem servo que só faz as coisas por reconhecimento. Tem servo que só faz as coisas pelo salário. Mas o verdadeiro servo faz porque ama o seu Senhor. Itai era um estrangeiro. E ele representa a igreja verdadeira. Havia os verdadeiros no meio de Israel. Existem os verdadeiros dentro da igreja. Havia os verdadeiros e Itai fazia parte, sendo estrangeiro, seguindo a Davi na hora mais difícil. Nós vivemos a hora mais difícil. Nós vivemos a hora mais difícil. Você vai seguir o rei? Seguir a Davi? Você vai seguir esse caminho difícil, estreito, de rejeição, de impopularidade? Porque hoje o evangelho se tornou tão popular que todo mundo quer ser estrela. Todo mundo quer brilhar. Mas ali estava uma comitiva de pessoas esquecidas. Rejeitadas. E aí Itai aparece para seguir o rei. E Davi se surpreende com a presença daquele homem sendo um estrangeiro. Falou, mas o que você está fazendo? Você chegou aqui ontem. Veio de uma terra distante. Não é do povo de Israel, da linhagem. Chegou ontem e vai me seguir hoje. Alguém que não sabe nem para onde vai. Faz o seguinte, Itai, fica com o próximo rei, pois tu és estrangeiro. Que diferença vai fazer para você? É só você ficar com o próximo rei. Tu és estrangeiro. Para muita gente é simples assim. É simples assim. Não, é só ficar naquela igreja. Que diferença faz? Lá também prega da Bíblia. É só ficar naquela igreja, olha lá, que diferença faz? Lá tem milagres, lá tem cura. E lá não se cobra tanto como aqui, que a pessoa se sente cobrada, ela não se sente tratada, ela se sente só cobrada. Que diferença isso faz? A pessoa que não é escolhida de Deus, para ela, ela não consegue ver a diferença. Para ela não faz diferença. Ela pode ouvir a mensagem genuína do Evangelho 90 anos. Que diferença faz? Eu posso muito bem ir para tal e tal igreja, lá é mais popular. Eu posso muito bem ficar na igreja de Absalão, ele se tornou tão popular. Ele é um rei tão popular. Ele é um rei tão belo, tão bonito. A Bíblia diz que do alto da cabeça, a planta dos pés, não havia defeito em Absalão. E ele era celebrado pela sua beleza. É a figura de Satanás perfeita. Celebrado pela beleza.
pelo espetáculo, pela aparência. Exatamente como Satanás faz. As pessoas vão pelo espetáculo, pela aparência, pela beleza, por esse caminho. Então Davi falou para ele, fica com o próximo rei. Itai, não. Vai para lá, fica lá. Não. Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Itai, embora por fora era um estrangeiro, devia até se vestir como um estrangeiro, por dentro ele era um escolhido de Deus, um nascido de novo, uma pessoa regenerada e completamente transformada. Ele não tinha a aparência de um israelita, mas ele era um verdadeiro israelita. Que é justamente a contradição de hoje. Ele não tinha aparência, mas era. Muitos têm aparência, mas não são. Absalão tinha uma aparência, mas não era. Como é que você acha que o diabo vai enganar? Sendo feio, sendo desagradável, falando coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Como é que Satanás enganou Eva? Assombrando ela de trás de uma árvore, com um tridente na mão, ameaçando. Come, senão você... Sendo gentil, sendo agradável, tocando justamente na necessidade. Tu tem necessidade de conhecimento, Eva. Tu precisa aprender mais. Come do fruto que você alcança. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ele diz que nós não devemos saber além do que convém. E a desgraça de muitos hoje é que eles querem saber além do que convém. E tropeçam nas suas especulações. E se enredam. Então Itai era comandante ali. E tinha várias pessoas com ele. E ali nós vemos Deus buscando os seus. Deus buscando aquele que é dele. Deus busca o que é seu. Não é o pastor que busca, não é o evangelista que busca, não é a irmã de oração que busca, não é o jovem que busca, mas é Deus quem busca os seus. Às vezes a gente está tentando empurrar alguém para dentro da igreja que Deus não quer nem ver aquela pessoa. E às vezes nós estamos desprezando pessoas que Deus está buscando e nos surpreendendo e trazendo para a sua presença. Ninguém conhece o coração melhor do que Deus. Deus já escreveu o nome dos seus no livro da vida desde antes da fundação do mundo, já está lá. Ninguém se surpreende a Deus vindo aqui no altar levantando a mão. Deus já sabia disso antes de uma estrela brilhar no céu, que aquela pessoa era dele, que aquele era um Itai, um estrangeiro, um geteu, um discriminado ali por ser israelita, mas um verdadeiro israelita. Deus é que sabe medir essas coisas. Pesar essas coisas. E o rei insistiu com Itai. Volta, não vale a pena.
Você tem certeza que vai seguir esses poucos desprivilegiados? Você tem certeza que vai seguir esse caminho estreito? Você tem certeza? A palavra do rei confrontava a fé de Itai. Você vai mesmo? Você tem certeza? A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar para nós mostrarmos para Ele quem nós somos. A gente, não foi isso que Jesus fez, gente? Ele chegou para aquela mulher e falou, olha, mulher seguindo, gritando, era uma... Ele não foi enviado senão as ovelhas de Israel, ela não era israelita. E gritando atrás. E os discípulos, não, despede logo ela, fica gritando atrás da gente, está sendo um escândalo. Jesus, deixa eu testar aqui a fé dessa mulher. Deixa eu ver o que está dentro dela. Claro que ele sabia. Mas ele virou para ela e disse, olha, não convém pegar o pão dos filhos, que são os israelitas, e dar para os cachorrinhos, que não são israelitas. Não convém fazer isso. Quem é que faz isso? Tira o pão da mesa e dá para cachorro. Você dá para o teu filho. Chamou a mulher de cachorro. Colocou ela nessa posição. Mas ela, sabe o que ela disse? Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Me dá as migalhas e eu estou satisfeito com as tuas migalhas. Eu estou satisfeito com as tuas migalhas. Grande é a tua fé, mulher. Nem em Israel eu vi uma fé como essa. Vai e seja como tu queres. Seja curada a tua filha. A tua fé te salvou. Aleluia. O eleito se manifesta no confronto. Por isso, depois daquele sermão duro, ele disse, e vocês não vão embora também não? Você pensa que Jesus está implorando, pedindo, por favor me sigam, fazendo igual o catolicismo, coloca aquela imagem de piedade, como se fosse um miserável. O deles, o nosso não. Ele virou e foi para os 12, e vocês não querem ir também não? Itai, volta, Itai. Agora você vê se o espírito que estava em Itai não era o mesmo que estava em Pedro. Vê se não era o mesmo. Vê se não era o mesmo. Pedro virou para ele, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Vê se não era o mesmo espírito. Tem que ser o mesmo espírito hoje. Aleluia. Ou você tem esse espírito? Você tem, dá um glória a Deus. Aleluia. Itai falou, não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Ele diz aqui, ó, respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu Senhor, no lugar onde estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei também o teu servo. Lá estará também o teu servo. Vai falar mais o que para um homem desse? Passa adiante, Itai. Vamos chorar todo mundo junto aqui. Todo mundo chorando. E o rei também, diz a Bíblia. Porque ele chora, ele geme por esta igreja, ele chora por nós, ele chora por você, com gemidos inexprimíveis, para que você entenda, para que você o siga, para que você o receba de todo o coração, como Itai fez. Oh, aleluia! Essa declaração dele era a mesma que estava no coração de Ruth. É o mesmo espírito. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Nada.
Ainda disse para ela, minha filha, fica aí, olha para mim. Ainda que eu tivesse marido e fosse ter filho, tu ia esperar? A órfã chorou, deu um beijo, foi embora. Ruth, porém, se apegou a ela. Agora, ali são as duas igrejas. Órfã e Ruth. Aqui são as duas de novo. Itai, Davi, Absalão e os seus. A mesma coisa. Isso não muda, gente. Isso não muda. E o rei está voltando. O rei vem buscar o que é seu. Aquilo que foi preço de rejeição, de choro, de sofrimento, que ele comprou com seu sangue. Ele vem resgatar a sua Ruth. A órfã não. A órfã fica lá com os moabitas. Gente, para quem tem a luz de Deus, parece inacreditável. Mas para quem não tem, acha até que acha não. Considera a gente como doido, herético, fanático, um monte de coisa. Porque como que alguém deixa Davi, ungido do Senhor, que Deus usou tanto em favor do seu povo, para ficar com o filho dele? O que o ser humano é capaz de fazer? Come do prato, do mesmo prato, mas fere o calcanhar. Então não se surpreenda quando acontecer coisa semelhante com você. Não se surpreenda. Eu não me surpreendo com mais nada. Mais nada. Mais nada me surpreende. E às vezes eu recebo cada coisa, cada bomba com bom humor, que a pessoa até estranha. Porque os tempos, os dias são exatamente esses. Você está vivendo a Bíblia. Cada letra, cada versículo se cumprindo. Nós estamos vivendo a Bíblia. Ela está se cumprindo de Gênesis a Apocalipse. Os dias maus, pessoas ovacionando Absalão e vibrando por estar seguindo a ele. Mas estão seguindo o próprio diabo e não sabem, gente. O próprio Satanás. Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos Cristos. Cristo é ungido, falsos ungidos, falsos profetas. Eu não aponto, nem me refiro a nome de ninguém. Eu acho um absurdo um pastor ficar citando nomes e rotulando aquelas pessoas como falso profeta, falso... Você não tem que discernir o homem, mas o espírito que está nele. Isso está completamente errado.
Não se faz esse tipo de coisa. Se você tem convicção e certeza de que você está naquilo que é verdadeiro, basta você pregar aquilo. A palavra por dia, por momento, que discerne um espírito de um para o outro. Basta isso. Vai falar nome? Isso é muito pesado isso. O Espírito Santo ele não faz isso. Você pensa que Davi se agradou de cortar a orla do manto de Saul? Saul era ungido. Era ungido do Senhor. Quando que Davi se levantou para dizer: você já perdeu a unção de rei há muito tempo, Israel, vocês não estão vendo isso não? Como é que vocês seguem esse homem? Davi nunca fez isso. Em nenhum momento Davi falou: olha, Absalão está... Como é que vocês vão atrás de Absalão? Vocês perderam o juízo. Ele saiu, cumpriu o seu ministério. Deus, ele se encarrega disso. Deus vai se encarregar desses homens tudinho. Eu não preciso lutar contra ninguém. Você não tem que lutar contra ninguém. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, olha, vamos concluir aqui. Esteja disposto, com o coração disposto, a ser um servo fiel ao teu rei, ao teu Senhor, independente das circunstâncias. Esteja disposto a seguir o teu Senhor no momento mais difícil, que é esse. A não olhar para trás, a não olhar para a esquerda, para a direita, a não olhar para o sucesso de Absalão, a não olhar para as novidades agora do reino de Israel, da igreja contemporânea, mas olhar para o teu Senhor e para as pigadas sangrentas do nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para o Calvário, olhar para a renúncia, olhar para o sacrifício pelo Evangelho, abrir mão de tudo. E estava abrindo mão, e os seus com ele, para seguir o ungido do Senhor. Oh, aleluia! Que você nessa noite de ceia, oh, meu irmão, se converta mais a ele. Aumente a tua aliança, o teu compromisso com ele. Declare não só com palavras, mas com a sua própria vida, seja para a morte, seja para a vida, eu seguirei ao meu Senhor. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé e vamos orar. Oh, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno. Oh, aleluia! 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 Glorifique, exalte. Oh, renda o seu coração, renda a sua vida, a sua alma, todo o teu ser, ao nosso Deus, oh, ao Senhor Jesus Cristo. Deus bendito e santo, toma nessa noite o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma perante Ti. Converte o nosso coração, converte a nossa alma, converte, Senhor, a nossa vida, a nossa sorte. Oh, Senhor, muda, Deus, muda pensamentos, emoções, sentimentos. Oh, Deus, converge tudo a Ti, converge ao Calvário, converge, Senhor, a Tua palavra,
Converge, ó Deus, todas as coisas para engrandecimento do teu nome. Oh, aleluia! Oh, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Oh, Deus vivo.